qual que é o limite ali da criança de, digamos, tu ter memórias tuas? Desde a barriga da mãe, eu acho. Não, Você tem ele não tem essa memórias memória. celulares, memórias celulares, metabólicas. Você tem um estudo que foi feito assim, tiraram o sangue das pessoas e cultuaram lá, botaram um inflamador no sangue e viram que a célula tinha uma memória inflamatória do padrão de estresse da criança. Então, se você sofreu muito estresse, a tua célula fora do teu corpo, numa cultura in vitro, inflama mais do que a minha que não sofri, por exemplo. Então, assim, a célula tem uma memória, mas essa memória implícita ou narrativa que a gente tem, ela em tese precisa da formação do hipocampo, né, que é uma área que é muito responsável pela memória para poder funcionar. Então a memória não está no hipocampo, ela está nos engramas, que são os padrões de conexão de neurônios, mas se você retira o hipocampo de um paciente por algum motivo, um tumor, ele fica vivendo aquele dia. Tem um casos do Oliver Sacks bem interessantes. Ele fica vivendo aquele dia eternamente. Ou aquele dia para trás ele fica vivendo. Ele não consegue formar mais memórias. E aí dizem que por volta de 1 ano, por aí 1 ano e meio, o hipocampo de um bebê já está começando a se formar. Então você tem memórias, assim, em tese, de 1 ano e meio, 2 anos para cima. Algumas pessoas podem fazer isso, podem ter isso antes, né? Eu tenho a impressão de que eu lembro de quando eu tinha 2 anos, mas eu não sei se é uma memória ou se é uma memória falsa. Porque a minha mãe pode ter me contado que eu fazia. Eu já pensei nisso também. Então, e é difícil, né? E aí tem aqueles filmes que você pega, por exemplo, acho que é Discovery é o nome do filme. Você pega um sujeito e cria um mecanismo que consegue mapear o cérebro e traduzir esse mapeamento de cérebro em imagem. Cara. E aí você entra naquele problema de novo da qualia, né? Será que aquela imagem, aquela imagem pode ser justamente o que o indivíduo está vendo, mas ele pode estar experienciando aquela visão diferente de você. Né? Então é muito complexo. E o cérebro da pessoa pode estar criando aquilo ali de um jeito diferente do que aconteceu de fato também, Exato. né? Tanto que a criança, normalmente, a criança vai brincar. Ela imagina um monte de coisas que às vezes pra criança é muito real, só que não faz nenhum sentido, né? Tipo, só correndo, mas ela imagina que ela tá correndo à velocidade da luz. Exato. Daí essa é a memória que ela tem. Meu Deus, eu corria muito rápido. Exato. É uma memória muito emocional, né? Enviesada pela emoção. A imaginação, ela é tipo a mente, assim? É um espaço que a gente criou? A imaginação, se você... Bom, eu gosto de uma... Tem um livro do Sartre, que acho que é A Imagem o nome, que ele tenta descrever o que é a imaginação, né? A imaginação seria, em tese, você pegar experiências que você tem, armazenadas em forma de memória, que seria um padrão químico ali, elétrico de neurônios, e você trazer isso para a consciência, mas é muito maluco isso. Essa pergunta é uma pergunta capciosa, porque a minha imaginação, eu fecho o olho, eu posso estar vendo vocês aqui. Né? Mas por quê? Porque eu acabei de ver vocês, fechei o olho, então meu cérebro ele projeta. Uma memória fotográfica, no caso. Mas como que funciona daí o meu pensamento? Que ele funciona meio que como se fosse uma imaginação de som. O pensamento que a gente tem é quase sempre tem som, ou imagem ou som, né? A gente ouve a nossa voz dentro da nossa cabeça como se fosse um processamento verbal que não tem som. Então é como se você alucinasse um som e você percebesse esse som como teu pensamento. Às vezes, por exemplo, o paciente que vai ter um problema com psicose, com esquizofrenia, vai confundir esse som interno com o externo. Então ele pensa coisas e confunde que veio de fora aquilo. Ou ele faz uma cisão, né, em pensamento. Mas assim, o que é a imaginação? Cara, uma pergunta destruidora, assim, para você explicar do ponto de vista filosófico, psicológico e neurocientífico, né? Tem alguns testes que eu vejo que as pessoas estão começando a fazer isso, assim, começando a mapear o que uma pessoa estaria vendo quando ela pensa em algo, né? Mas seria isso imaginação? O que seria? É difícil, assim. Eu não tenho essa resposta, porque é uma questão bem complexa mesmo. Sim.